Olá, meu nome é Igor, eu sou supervisor de coleta e qualidade no IBGE. Fui aprovado em primeiro lugar para o cargo de SCQ e também em primeiro lugar para o cargo de APM no último processo seletivo simplificado em 2023. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre como foi o meu primeiro mês de trabalho na agência, como foi o meu treinamento presencial e também um fato interessante que eu recebi já antes de completar o primeiro mês de trabalho. Então, de início, eu comecei o meu trabalho na agência no dia 1º de outubro de 2025. E no primeiro mês de trabalho, o trabalho ele é feito na agência todos os dias, cumprindo as 8 horas de trabalho. Como eu já falei aqui em outro vídeo, no caso da minha agência e algumas agências, elas permitem o trabalho híbrido, que são 3 dias de trabalho presencial na agência ou fazendo viagem e 2 dias de trabalho que podem ser feitos em casa. Então, no primeiro mês, isso não pode acontecer, não existe trabalho híbrido para os novatos. O trabalho, no primeiro mês, os novatos têm que fazer lá na agência, cumprindo as 8 horas, entrando às 8 da manhã, saindo às 5 da tarde, tendo 1 hora de almoço entre meio-dia e 1 da tarde. Então, depois de cumprir esses 30 dias, que aí os 30 dias são trabalho na agência, ou também pode acontecer de fazer alguma viagem para ver como é o trabalho em campo, e só depois de cumprir os 30 dias é que pode entrar no trabalho híbrido. Então, depois de cumprir o primeiro mês, no dia 4 de novembro, no dia 3 de novembro, na verdade, que foi o primeiro dia útil do mês de novembro, do mês seguinte, é que eu entrei no trabalho híbrido. Fiquei junto com os colegas ali no trabalho híbrido, trabalhando 3 dias na agência ou em viagens, e os outros 2 dias, que é o trabalho de casa, eu tenho que estar à disposição do IBGE para fazer qualquer trabalho que seja necessário, correção no sistema e tudo mais. Então, nesse primeiro mês, que o trabalho é na agência, que tem que cumprir as 8 horas de trabalho na agência, também pode acontecer de você ser colocado para fazer alguma viagem a campo com os colegas. Então, os colegas têm as viagens que eles já fazem com as pesquisas deles, os colegas que já estão trabalhando na agência, e aí você pode ser colocado para trabalhar, para ir um dia com eles a campo para conhecer o trabalho. E pessoalmente eu digo que você aprende bem mais nessa viagem com os colegas do que você aprenderia em qualquer manual, porque os colegas que estão fazendo ali a viagem, no carro do IBGE, eles vão te contar como é que funciona o trabalho na agência, vão te explicar sobre as pesquisas, vão te dar muitos macetes. Então, também quando você entra ali já de início, na primeira semana, você recebe o número da matrícula. Cada um dos funcionários da agência tem um número de matrícula. Esse número você usa para bater o ponto. Não sei se é assim em todas as agências do Brasil, mas no caso da minha agência, tem um celular que fica na agência só para bater o ponto. Então, assim que você entra, você coloca o número da sua matrícula e ele vai registrar a hora que você entrou. E na hora de sair, você coloca o número da matrícula e ele registra a hora da saída. Então, também, ali no primeiro mês, você vai receber o DMC, no caso, os APMs recebem o DMC, que é o dispositivo móvel de coleta, que é o celular utilizado nas pesquisas, para você aplicar os questionários, para você ver o mapa do setor. E também recebe um chip, que no caso, aqui na minha agência, a gente recebeu um chip da operadora TIM, porque no trabalho do IBGE você é mandado para várias localidades, fazendo várias viagens, e o IBGE também oferece a internet que você vai precisar usar. Então, o chip tem internet e você pode fazer também as ligações. Então, coloca o chip no dispositivo móvel de coleta e você também tem a possibilidade de instalar o WhatsApp para você utilizar o WhatsApp profissional desse número do chip que você recebe. E aí você não precisa misturar com o seu WhatsApp pessoal. E aí você recebe o DMC e o chip e você também recebe as orientações de uso, você vai aprender como utiliza o DMC. Também ali no primeiro mês você recebe os slides com as orientações sobre a pesquisa que você vai fazer, porque geralmente quando você entra você vai ser designado para você uma pesquisa específica, ou mais de uma pesquisa, né? E do início até o final do seu contrato provavelmente você vai ficar sempre com aquela pesquisa, porque o IBGE tem várias pesquisas e aí ele vai distribuir todas aquelas pesquisas, cada uma para um APM, para ninguém ficar sobrecarregado, e aí cada um só precisa aprender sobre a sua pesquisa específica. E além dos slides, você também vai fazer uma formação pela Escola Virtual IBGE, que é um ambiente virtual de aprendizado. Lá vai ter um material, você vai ler os textos que te ensinam como fazer a sua pesquisa. Também tem algumas questões de fixação de conteúdo e no final você faz como se fosse uma avaliação, uma prova. E aí você tem que ter uma quantidade mínima de acertos. Aí se você não chegar naquela quantidade de acertos, você tem que fazer novamente o curso, para ver se no final você consegue aquela quantidade de acertos. Então, além dos slides, tem um ambiente virtual de aprendizado, que é a Escola Virtual IBGE. Eu vou deixar até o link aqui na descrição da Escola Virtual, porque além dela ter essa capacitação de nós servidores,
Também tem cursos abertos para toda a sociedade. Aí você pode fazer os cursos que tem lá disponíveis. São cursos com temáticas muito legais, muito interessantes. E se você faz faculdade, também você consegue as horas extras desses cursos. É muito interessante. Também nesse primeiro mês de trabalho na agência, eu fiz o meu treinamento presencialmente. Na minha terceira semana foi o treinamento. Na segunda semana eu fui informado que eu teria que fazer o treinamento presencial. O treinamento foi feito em outra cidade, não foi na minha própria agência. Eu tive que me deslocar para fazer o treinamento nessa outra agência. E aí eu fiz o treinamento específico sobre a minha pesquisa, que é a pesquisa agropecuária. Aí nesse treinamento foi me passado todas as orientações, como fazer a pesquisa. E o treinamento foi em 3 dias. Na segunda-feira era o dia de deslocamento, então a gente não teve aula. A aula foi na terça, na quarta e na quinta-feira. E aí era horário normal, das 8 às 5, com uma hora de almoço. E na sexta-feira foi o retorno. Então, nessa semana, a gente não trabalhou na agência. A gente fez apenas o deslocamento e as aulas que a gente assistiu lá. E aí o IBGE ele deu ajuda de custo para que a gente pudesse alugar um lugar para dormir e para poder pagar a alimentação. E também o IBGE ele faz o ressarcimento do valor das passagens. Então, a passagem de ida e a passagem de volta, no final da viagem você apresenta ali as passagens e o IBGE faz o ressarcimento, além de te pagar antes da viagem o valor da ajuda de custo, que seriam as diárias para você conseguir um lugar para dormir e também para alimentação. E o valor é suficiente para isso. Então, você não precisa gastar do seu próprio dinheiro. Também você não precisa, no final da viagem, comprovar que utilizou aquele dinheiro todo para alimentação, para hospedagem. O IBGE te dá o dinheiro e você se vira para conseguir a hospedagem e para pagar a sua alimentação. Então, esse treinamento foi muito bom porque eu pude aprender como fazer a minha pesquisa. Então, eu tirei todas as dúvidas que eu tinha para tirar. Foi muito bom o treinamento presencial, porque até eu só tinha feito o treinamento virtual. Então, foi muito bom porque também, antes de completar os 30 dias de trabalho, eu já havia recebido dinheiro que seria o dinheiro da ajuda de custo. Tive essa surpresa positiva. E esse dinheiro cai onde? Cai na conta bancária que a gente apresenta quando é contratado. Além da documentação básica, identidade, comprovante de escolaridade, quando a gente recebe a convocação, eles pedem uma conta bancária, corrente salário, em um banco físico. E aí todos os valores que o IBGE tiver que te pagar, salário, ajuda de custo, diárias, ele vai te mandar nessa conta. Então, ali na segunda semana de trabalho, antes da viagem, eu já recebi essas diárias para eu poder pagar ali as minhas necessidades que foram feitas nessa viagem de treinamento que foi feita em outra cidade que não era a cidade da minha agência. Então, nesse primeiro mês ele é um pouco confuso, você vai trabalhar ali na agência, você fica sem saber um pouco como é o funcionamento, você fica com medo achando que não vai aprender as coisas, tem muitas siglas e você não sabe o que significa, mas a partir do segundo mês que você vai tendo mais contato com os outros colegas, eles vão te ajudando, você também faz o treinamento virtual, e aí você fica com as coisas mais claras na mente. Mas também eu quero esclarecer que essa questão do treinamento que eu fiz ali no primeiro mês, ele não é regra. Por sorte, no mês que eu entrei, teve treinamento, mas isso não vai acontecer com todo mundo. Existe o treinamento, mas não obrigatoriamente ele é feito no primeiro mês. Eu só dei sorte de ser no primeiro mês, mas isso não vai acontecer com todo mundo. Isso não é uma regra. Então, é sobre isso o vídeo, falando sobre como foi o meu primeiro mês e também sobre o meu treinamento. Qualquer dúvida que você tiver, pode colocar aqui nos comentários que eu tento responder todo mundo. Valeu!